Então, seguindo para o nosso próximo apresentador, né? O tema será 60 minutos para o cérebro, linha municipal de cuidados em demência. E agora quem falará conosco será a Maristane Costa Estrada. A Maristane, ela é da Secretaria Municipal de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, onde ela é coordenadora de programas de saúde, né, dessa secretaria. Muito obrigado pela presença, Maristane. Estamos muito curiosos aqui para ouvir sobre a experiência de vocês. Uma boa tarde a todos. É um prazer participar deste fórum. E então, me apresentando, eu sou médica, sou ginecologista de, de nascença, digamos assim, né? E trabalho no serviço público há 20 anos como coordenadora de programas. 60 minutos para o cérebro é uma iniciativa para cuidado dos pacientes com déficit cognitivo e prevenção da demência. Essa linha de cuidado, ela tem um básico, né, que é se originar na atenção primária, e a atenção primária é protagonista desse programa. Então, ela estabelece essa linha de cuidado com promoção de saúde cognitiva, e a ordenadora de todo cuidado é a atenção primária, e operacionalizado por um decreto municipal de 2025 que define esse programa 60 minutos para o cérebro, fazendo uma reserva de agenda de 30 minutos para o médico e 30 minutos para o enfermeiro, para o atendimento desses pacientes, além do que o decreto também define um grupo gestor do programa. O propósito, então, é o percurso da pessoa idosa com declínio cognitivo dentro do sistema de saúde, prevendo um atendimento integrado, longitudinal, diagnóstico precoce, abordagem centrada na pessoa, preservando a funcionalidade, observando a longitudinalidade do acompanhamento, o acompanhamento do familiar, do cuidador, e o grupo gestor, então, como coordenador disso tudo, pensando em atualizar esses fluxos durante a execução do projeto. Bom, como que isso se fez, né? A partir das diretrizes nacionais, então, lei federal, lei estadual, OMS, Ministério da Saúde, se fez esse decreto municipal, onde institui essa reserva de horário, então, de 30 minutos para médico e enfermeiro, mais o grupo gestor. O grupo gestor tem um mentor, que é o doutor Leandro Minoso, que é um geriatra, que faz toda a mentoria, as capacitações conosco, e obviamente que teve uma sensibilização do nosso prefeito, que é o Gerry Meneghetti, e do nosso secretário da Saúde, que é o senhor Newton Tavares. Bom, a importância do tema, né? A gente sabe que a pirâmide brasileira, cada vez mais a base fica menor, né? E o ápice fica maior em função do envelhecimento da população. E hoje a gente tem, então, 1,76 milhão de pessoas que vivem com demência no Brasil, sendo que até 45% desses casos são passíveis de prevenção. E a demência é o principal fator de perda de capacidade da pessoa idosa. Além disso, 80% dos casos não são identificados no tempo adequado. Bom, então o que que se fez, né? Se observou o que tínhamos. Até o momento, 62 pacientes com demência, mapeados na rede municipal pelo programa da atenção primária, né, pelos prontuários, e pelo programa da farmácia. Fatores de risco identificados: diabetes, hipertensão e
histórico de AVC. A partir disso, identificadas as fragilidades, né? As fragilidades que a gente identificou no programa foram registro no diagnóstico, subnotificação de casos, falha entre a PS e a farmácia, né? O paciente ia na PS, mas não retirava a medicação na farmácia, ou retirava a medicação na farmácia, não era atendido na PS. Então, lacunas do acompanhamento longitudinal e registro do especialista, dependência de outras vias de dispensação de medicamentos. E outro detalhe interessante que a maioria das pessoas demenciadas viviam com suas famílias, portanto, então, temos que cuidar aqui dos cuidadores. Então, isso identificado, passou aos objetivos, então, que seria organizar esse fluxo na rede municipal, promovendo a saúde cognitiva, prevenção da demência, o diagnóstico precoce, né? Sempre tendo a atenção primária como protagonista desse cuidado, orientadora desse cuidado interdisciplinar, contínuo, observando os fluxos de referência, contra-referência, acompanhar a evolução desse paciente, apoiar os cuidadores e a governança desse fluxo dentro do município. Bom, quem vai ser identificado e acolhido dentro dessa rede para participar do projeto, né? Pessoas que buscam espontaneamente a UBS ou são identificados pelos ACS. Então, aqui também uma importância do trabalho do agente comunitário de saúde. O paciente deve ter queixa cognitiva ou perda funcional recente, algum comprometimento cognitivo leve, ou diagnóstico de demência, ou depressão associada com demência, ou alteração dos instrumentos, né, de rastreio. Então, o principal instrumento, primeiro que se usa é o IVCF-20, que o próprio agente comunitário pode fazer utilização. A gente tem um aplicativo para que eles usem no tablet. Teve uma alteração cognitiva no IVCF-20, pode fazer parte do programa. O DSS com menos de 7 pontos, que é um screening cognitivo, e o QMC8 com mais de 4 pontos ou mais, que então é um rastreio também cognitivo multifuncional do idoso aplicado ao cuidador ou familiar. Bom, o que esse nosso metodologia, né, desse fluxo prevê 10 itens aqui, que é a promoção, prevenção, suspeita, rastreamento, diagnóstico, tratamento, avaliação especializada, cuidados pós-diagnósticos, os cuidados das fases avançadas, o suporte ao cuidador e a governança. Promoção da saúde cognitiva, prevenção, então aqui seria a promoção da saúde com controle dos fatores de risco, né? Temos 14 fatores de risco preveníveis, modificáveis, então aqui entra estímulo a vida saudável, né? Estímulo cognitivo, educação em saúde, a suspeita inicial, então, partindo ou espontânea ou do agente comunitário de saúde, né? Reconhecendo essas alterações, os instrumentos padronizados para o rastreamento e o diagnóstico que vai estar aqui, no rastreamento, é importante a presença do agente comunitário de saúde, o protagonismo dele, e no diagnóstico, a parceria entre o enfermeiro e o médico, com as avaliações, com os instrumentos de rastreio. Aqui entra os já citados, entra a Mini-Mental, entram também instrumentos para caracterizar o nível, né, o grau de demência do sujeito. No projeto terapêutico singular, então, vai contemplar medidas farmacológicas, medidas não farmacológicas, salientando que as farmacológicas são disponibilizadas pelo SUS. Também a equipe do Dr. Minoso tem aplicativos para que se possa fazer o preenchimento desses documentos, que são tanto quanto demorados, né, para dispensação dos medicamentos.
metas, então, de acesso a esses medicamentos, a avaliação especializada quando necessário e o cuidado pós-diagnóstico, né? O acompanhamento, a classificação do nível, né, de demência, com acompanhamento semestral para os leves, trimestral para os moderados e graves. Nas fases avançadas, então, a atenção domiciliar, prevenção das complicações, os cuidados paliativos, tendo sempre em mente a dignidade do sujeito, o suporte ao cuidador, né, com educação em saúde para o cuidador, avaliação de sobrecarga e a governança, né, que é sempre estar aliado à modificação do plano de cuidado. E por último aqui, os atendimentos, então, que mostram que nestes 7 meses, né, já tivemos aqui um número razoável de 77 atendimentos individuais. Então, agradeço a oportunidade de demonstrar o trabalho desenvolvido até o momento. Muito obrigado, doutora Maristane. Realmente muito rico, né? Aprender aí com a experiência de vocês, trazendo essa questão que é cada vez mais preocupante e evidente, né? Mas que muitas vezes não se sabe como lidar com ela, né? Então, vocês tendo organizado essa linha de cuidado, isso é fantástico, né? Parabéns. É, e a gente já vê aí uma evolução importante. E agora, para compartilhar o, com todos que nos assistem, todas que nos assistem, como levar essa experiência para outras regiões. Eu vou convidar a senhora Ana Emília Farias da Silva, que é coordenadora de unidades básicas de saúde na Secretaria Municipal da Saúde de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, e responsável técnica de enfermagem nessa mesma secretaria. Muito obrigado pela presença, Ana Emília. Pode ficar à vontade de abrir o seu vídeo e o seu áudio, por gentileza. É um prazer estar com vocês nessa tarde de hoje, né? Vim falar então um pouco sobre a possibilidade de escalada do nosso projeto. Então, né, a gente tem no programa dos 60 minutos para o cérebro uma alta possibilidade de replicabilidade em outros municípios. Ele é um programa que apresenta um modelo de baixo custo relativo, mas a gente já utiliza os recursos que a gente tem na atenção primária, né, na rede SUS do município. Então, a gente utiliza a assistência farmacêutica do município, a gente utiliza a nossa atenção primária, seja nas equipes de ESF, nas equipes de atenção primária à saúde, utiliza a força de trabalho que nós temos, né, os médicos, os enfermeiros, o agente comunitário que tem um papel tão importante nesse programa, fazendo o rastreio, como a minha colega a doutora Maristane já mencionou. São outros fatores bem importantes do programa, né? O uso de tecnologia, os aplicativos, a gente traz depois as fotos dos aplicativos, eles possibilitam, então, o uso a padronização clínica, né? A padronização de prescrições, de desprescrições também. E com o grupo de trabalho, a gente tem uma governança dentro da linha de cuidado, com foco na educação continuada, que nos permite estar o tempo todo monitorando essa linha de cuidados, né? Vendo o que está funcionando, voltando aquilo que não deu certo, tentando organizar o fluxo de uma forma melhor. Então, como é que a gente fez? A nossa primeira parte foi a sensibilização do gestor, e acho que isso, sempre que a gente pensa em escalar um programa, a gente deve sempre começar por aí, né? Apresentando o diagnóstico situacional local. O que a gente já tem de pacientes diagnosticados, quantos acompanham, pensando qual lacuna a gente pode não estar vendo de pacientes perdidos, digamos assim, dentro da unidade, né? Dentro do município. E demonstrando o impacto social e financeiro de um diagnóstico tardio, que hoje a gente sabe que é o que mais acontece. A gente só para pensar no paciente com demência quando ele já está lá com perda funcional progressiva, quando ele já tem outras interferências na sua rotina diária. Depois da sensibilização do gestor, a elaboração e a aprovação do decreto ela é fundamental. O decreto
ele dá segurança para os profissionais, né? Passa a ser uma política de saúde. Os profissionais, o médico, o enfermeiro, eles têm a segurança da agenda garantida de 30 minutos, que a gente sabe que não é a realidade nos atendimentos hoje em dia, né? A gente não tem 30 minutos disponíveis para todos os atendimentos. Então, o decreto, ele garante esse tempo de agenda, ele também cria o grupo de trabalho, né? E esse grupo de trabalho, ele vem composto de pessoas com sensibilidade ao tema, né? E que possam sentar, organizar fluxos, fazer protocolos, fazer a sensibilização dos outros profissionais também. A gente fez então todas essas etapas, estabelecemos os fluxos, juntamos toda a nossa equipe, né, e capacitamos todos. A gente pegou primeiro os médicos, depois médicos e enfermeiros, a gente pegou também os agentes comunitários para fazer uma capacitação somente com eles, para a questão do IVSF 20 no tablet, os aplicativos. E os aplicativos hoje que estamos utilizando feito pelo Dr. Minoso, eles nos trazem muita segurança, né? Eles padronizam, como a gente já conversou, a decisão clínica, padronizam o rastreio. Eu trago aqui, então, para vocês algumas imagens, né? A gente fez essas fotos aqui, são de um dia de uma capacitação que nós tivemos. A gente já tinha tido uma capacitação com os médicos e enfermeiros, e nesse dia nós fizemos um rastreio de alguns pacientes no município que tinham queixas de perda de memória ou de perda de funcionalidade. Fizemos uma organização de atendimentos e separamos as nossas equipes. Então, as nossas equipes aplicaram o IVCF 20, o Mini-Mental, e depois do atendimento a esses idosos, a gente teve um momento de sentar e ver os resultados atingidos, né? O que a gente esperava, como foi o resultado nos exames, que condutas seguir a partir daí. Foi um momento muito legal, muito interessante. Acho que a dinâmica trouxe assim uma segurança para os profissionais, né, de estarem aplicando as ferramentas, né, indicadas. O doutor Minoso, ele esteve conosco nesse momento, então ele passava durante as apresentações para também dar uma orientação sobre o preenchimento. Foi bem legal. Aqui a gente tem o aplicativo, né, que os agentes comunitários têm, os nossos agentes, todos eles têm um tablet para acompanhar em suas visitas, e a visita é registrada através do tablet. Então, a gente conseguiu inserir dentro do tablet o aplicativo, então, o IVCF 20, esse é o aplicativo quando o agente comunitário entra. O aplicativo, então, ele vai preenchendo ali com as informações. Ele pode escolher se ele quer aplicar só o IVCF 20, se ele quer aplicar também o QMC8, ou se ele quer aplicar ambos ao mesmo tempo. E todas as perguntas do questionário vão aparecendo e ele vai marcando junto com o paciente, né? E após preenchimento do questionário, ele envia os dados todos e ele já tem um diagnóstico aqui, a pontuação, com todas os esclarecimentos dos pontos que perdeu, né, toda a síntese. Esse arquivo ele pode ser migrado para PDF e ser anexado no prontuário. Uhum. Então, terminando, né? Os 60 minutos para o cérebro demonstra que uma atenção primária organizada, capacitada e apoiada por tecnologia pode reconhecer precocemente o declínio cognitivo e assegurar cuidado contínuo à pessoa e à família. Muito obrigada. Muito obrigado, muito bom, cumprimentos novamente a vocês, né, a toda a equipe que tem trabalhado com esse programa importante de 60 minutos para o cérebro, Ana Emília, a doutora Maristane, e o que me chamou a atenção também foi a sua dica, né, do decreto para garantir formalmente a continuidade do programa, a importância disso, né, como isso foi fundamental para vocês, para essa organização e que pudesse perenizar, né, esse programa que está dando certo em Dois Irmãos,
né? E certamente essa dica, ela é uma dica que vai além desse programa, né? Ela realmente é uma dica bastante ampla e importante para todos que nos assistem. E eu peço a gentileza, Ana Emília e Maristene, se sentirem confortáveis, que compartilhem os seus contatos, o nosso chat agora. Acredito que já existe algum contato também no próprio site da agenda do evento, né? Mas certamente outros municípios vão se beneficiar fazendo o contato, né? E podendo aí aprender mais e levando a outras regiões esse programa tão importante, né? Sobre um tema aí que é um desafio ainda, né? Um desafio muito importante e que a gente sabe, como a doutora Maristane bem apresentou, que é um desafio que só tende a crescer a, a- o envelhecimento da população que a gente tem observado, né? Então, que a gente tem que se preparar, não adianta ficar aguardar, né? Porque a gente, quanto antes começar a atuar nesse tema, melhor.